Aos 72 anos de idade, descobri que algumas pessoas são capazes de uma crueldade que nem o demônio seria capaz de imaginar. Meu nome é Rosalina Ferreira, moro aqui em Curitiba, no bairro Água Verde, e durante 7 décadas neste planeta, acreditei que família era sinônimo de proteção, carinho e respeito. Como eu estava enganada. Hoje estou aqui no canal Vovó Lembrou para dividir com vocês uma experiência que abalou completamente as estruturas da minha existência. Uma situação tão absurda, tão baixa, tão desumana, que mesmo agora, 2 anos depois, ainda tenho dificuldade para acreditar que realmente aconteceu comigo. Mas aconteceu, e o que veio depois disso mudou não apenas minha vida, mas também me ensinou que nunca devemos subestimar o poder de uma mulher determinada, independentemente da idade que ela tenha. Sou uma pessoa simples. Sempre fui. Trabalhei durante 35 anos como funcionária pública na Prefeitura de Curitiba, no Departamento de Atendimento ao Cidadão. Passei praticamente minha vida inteira ajudando outras pessoas a resolverem seus problemas, ouvindo suas angústias, orientando sobre documentos, processos, enfim. Sempre fui uma pessoa prestativa. Me aposentei em 2018 com um salário modesto, mas suficiente para viver com dignidade no meu apartamento de 2 quartos que consegui comprar depois de anos economizando centavo por centavo. Sempre tive uma relação muito próxima com meu único filho, o Eduardo. Ele nasceu quando eu tinha 27 anos, fruto do meu casamento com o Antônio, que faleceu de infarto há 15 anos. Durante toda a infância e adolescência do Eduardo, nós fomos muito unidos. Eu me sacrifiquei para dar a ele tudo que estava ao meu alcance. Educação de qualidade, roupas decentes, alimentação nutritiva. Trabalhava de manhã na prefeitura e à tarde fazia limpeza em casas de família para complementar a renda. Eduardo sempre foi um menino carinhoso, atencioso. Quando adolescente, chegava da escola e sempre me perguntava como tinha sido meu dia. Quando começou a trabalhar, aos 18 anos, insistia para me dar uma parte do salário para ajudar nas despesas de casa. Formou-se em administração, conseguiu um emprego numa empresa de logística e foi crescendo profissionalmente. Eu me sentia a mãe mais orgulhosa do mundo vendo meu filho prosperar. Em 2015, quando Eduardo tinha 37 anos, ele me apresentou a Kátia. Na época, ela tinha 30 anos, era bonita, bem arrumada, falava bem. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas femininas no centro da cidade. Logo de início, confesso que senti um certo desconforto com ela, mas atribuí isso ao ciúme natural de mãe. Afinal, meu filho estava se relacionando seriamente pela primeira vez, e eu sabia que uma hora isso ia acontecer. A Kátia, desde o começo, tinha uma forma de falar comigo que me incomodava. Não era desrespeitosa de forma explícita, mas havia uma frieza, uma distância que eu sentia. Quando vinha jantar em casa, por exemplo, ela mal tocava na comida que eu preparava com tanto carinho. Sempre arranjava uma desculpa. Estava de regime, tinha almoçado muito, não estava se sentindo bem. Pequenas coisas que, isoladas, não significavam nada, mas que juntas formavam um padrão. Eduardo, apaixonado, não enxergava esses detalhes. Para ele, Kátia era perfeita. Em 2017, 2 anos depois de começarem a namorar, eles se casaram numa cerimônia pequena, apenas família e amigos mais próximos. Eu fiz questão de contribuir financeiramente para a festa, mesmo comprometendo minhas economias. Era o casamento do meu único filho. Eu queria que fosse especial. Logo após o casamento, percebi que as visitas do Eduardo começaram a se tornar mais espaçadas. Antes ele aparecia em casa pelo menos 2 vezes por semana, às vezes só para tomar um café e conversar. Depois do casamento, as visitas foram diminuindo. 1 vez por semana, depois quinzenalmente, até chegar ao ponto de só nos vermos em ocasiões especiais como aniversários ou datas comemorativas. Em 2018, nasceu meu netinho Gabriel, que hoje tem 12 anos. A chegada dele trouxe uma alegria imensa para a minha vida. Eu me ofereci para ajudar a cuidar da criança, mas Kátia sempre arranjava uma forma de dispensar minha ajuda. Dizia que tinha tudo sob controle, que não precisava incomodar ninguém.
Quando eu insistia, ela argumentava que eu já tinha idade e que cuidar de bebê era muito cansativo. O tempo foi passando e a distância entre mim e meu filho só aumentava. Kátia sempre tinha algo para reclamar sobre mim. Que eu ligava demais, que eu era muito intrometida, que eu fazia perguntas demais sobre a vida deles. Eduardo, para evitar conflitos em casa, começou a ser mais seco comigo, menos carinhoso. Aquilo me doía profundamente, mas eu engolia o orgulho porque não queria perder completamente o contato com meu filho e meu neto. Durante anos convivi com essa situação. Fingia não perceber as indiretas de Kátia, as expressões de desaprovação quando eu chegava para visitá-los, a pressa com que ela arrumava desculpas para encerrar nossas conversas. Eu me convencia de que, com o tempo, ela ia me aceitar melhor, que talvez fosse apenas uma questão de adaptação. Em 2020, com a pandemia, ficamos ainda mais distantes. Kátia usou a situação sanitária como justificativa para que eu não visitasse a casa deles. Dizia que era para proteger minha saúde, já que eu estava na faixa de risco. Eduardo concordava com ela, então passei quase um ano inteiro vendo meu neto apenas por videochamada. Foi um período muito difícil para mim, de muita solidão e tristeza. Quando as coisas começaram a normalizar em 2021, pensei que nossa convivência voltaria ao que era antes, mas não foi isso que aconteceu. Kátia havia aproveitado esse período de isolamento para consolidar ainda mais sua influência sobre Eduardo. Agora ela não precisava nem disfarçar sua antipatia por mim. Era direta. Eu estava incomodando, eu estava atrapalhando, eu precisava entender que eles tinham sua própria família agora. Por várias vezes, Eduardo tentava amenizar a situação, pedindo para Kátia ter mais paciência comigo. Mas ela sempre tinha argumentos convincentes. Que eu não respeitava os limites, que eu queria controlar a vida deles, que eu precisava aceitar que ele não era mais um menino. E Eduardo, cansado dos conflitos constantes, acabava sempre ficando do lado dela. Comecei a perceber que estava perdendo meu filho gradativamente. Nossas conversas ficaram superficiais, nossos encontros esporádicos e tensos. Gabriel, meu netinho, começou a me tratar com certa frieza também. Claramente influenciado pelo ambiente em casa. Aquilo me destroçava por dentro. Em 2022, as coisas pioraram ainda mais. Kátia começou a fazer comentários sobre minha idade, sobre minha aparência, sobre meus hábitos. Dizia que eu estava ficando descuidada, que meu apartamento tinha cheiro de casa de velha, que eu precisava me cuidar melhor. Tudo sempre dito de forma indireta, como se fosse preocupação genuína. Mas eu sentia o veneno por trás das palavras. Eduardo, quando eu tentava conversar com ele sobre isso, dizia que eu estava exagerando, que Kátia só queria meu bem. Ele não conseguia enxergar que a mulher com quem se casou estava sistematicamente me destruindo emocionalmente. Ou talvez conseguisse, mas preferisse ignorar para manter a paz em casa. Foi nesse contexto de crescente hostilidade e isolamento que chegou março de 2023. Meu aniversário de 70 anos. Eu já não esperava grande coisa. Nos últimos anos, meus aniversários tinham se resumido a um telefonema protocolar do Eduardo. Um parabéns, mãe, rápido e sem emoção. Kátia nunca demonstrou qualquer interesse pelas datas importantes para mim. Mas para minha surpresa, uma semana antes do meu aniversário, Eduardo me ligou dizendo que queria organizar uma festa para mim em casa. Disse que havia refletido sobre nossa relação e que queria demonstrar o quanto me amava e me respeitava. Fiquei emocionada até as lágrimas. Finalmente meu filho tinha enxergado o que estava acontecendo. Finalmente íamos nos reaproximar. Passou a semana inteira me preparando para aquele momento. Comprei uma roupa nova, arrumei o cabelo no salão, caprichei na maquiagem. Estava ansiosa para reencontrar meu filho e meu neto, para termos novamente aquela proximidade de antes. Achei que Kátia finalmente tinha amadurecido e resolvido me aceitar na família. No dia do meu aniversário, cheguei à casa deles pontualmente. Eduardo me recebeu com um abraço carinhoso que fazia tempo que eu não recebia. Gabriel veio correndo me abraçar, coisa que também não acontecia há meses. Kátia estava na cozinha terminando os preparativos e me cumprimentou com um sorriso que na época interpretei como sincero. A mesa estava linda, com toalha branca,
flores amarelas, que são minhas favoritas, os pratos bonitos que eles ganharam de casamento. Tinha sido preparado tudo o que eu mais gostava de comer: lasanha de frango, salada de maionese, farofa, arroz à grega. Pela primeira vez em anos, me senti realmente parte da família novamente. Durante o almoço, conversamos sobre vários assuntos. Eduardo me contou sobre o trabalho, Gabriel falou sobre a escola, até Kátia participava da conversa de forma aparentemente natural. Eu estava nas nuvens de felicidade. Pensava comigo mesma como tinha sido tola de duvidar das intenções da minha nora. Talvez ela realmente tivesse mudado. Talvez estivesse finalmente pronta para me aceitar. Quando terminamos de comer, Eduardo disse que tinha uma surpresa para mim. Kátia se levantou e foi buscar uma caixa embrulhada com papel dourado e um laço prateado lindíssimo. Era um embrulho sofisticado, caro, do tipo que se compra em lojas de presente elegantes. Ela se aproximou de mim com a caixa nas mãos e um sorriso que agora, olhando para trás, consigo identificar como malicioso. Na época, porém, interpretei como carinhoso. Ela disse que tinha escolhido pessoalmente aquele presente para mim, que tinha pensado muito no que seria mais adequado, que esperava que eu gostasse. Eduardo e Gabriel estavam expectantes, claramente sem saber do conteúdo da caixa. Kátia tinha planejado aquilo sozinha, sem envolver os dois. Eles acreditavam genuinamente que se tratava de um presente normal, carinhoso. Peguei a caixa com as mãos tremendo de emoção. Estava pesada, e pelo tamanho parecia conter algo considerável. Comecei a desfazer o laço prateado com cuidado, querendo preservar aquele momento especial. Retirei o papel dourado devagar, saboreando cada segundo daquela que eu acreditava ser uma demonstração de afeto da minha nora. A caixa era de papelão resistente, dessas que se usam para presentes importantes. Levantei a tampa com expectativa e... O que aconteceu naquele momento me marcou de tal forma que, até hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir novamente todo o horror, toda a humilhação, toda a crueldade daquele instante que mudaria para sempre o rumo da minha história. Mas antes de contar exatamente o que havia naquela caixa e como reagi a isso, quero que vocês me digam uma coisa. Onde vocês estão assistindo esse vídeo? De que cidade? De que estado? Adoro conhecer pessoas de todo o nosso Brasil. E se vocês estão gostando dessa história, não esqueçam de apertar o botão de inscrição no canal Vovó Lembrou, porque tenho muitas outras experiências incríveis para dividir com vocês. O que posso adiantar é que o que veio depois daquele momento transformou completamente minha vida e me ensinou que subestimar uma mulher de 70 anos pode ser o maior erro que alguém comete na vida. Mas isso, meus queridos, é assunto para o próximo vídeo, onde vou contar detalhadamente o que havia naquela caixa maldita e como começou minha jornada de... O cheiro atingiu meu rosto como um soco invisível, antes mesmo dos meus olhos processarem completamente o que estava diante de mim. Um odor nauseabundo, pútrido, que invadiu minhas narinas e desceu pela garganta como uma substância viscosa e repugnante. Meu estômago se contraiu violentamente, e por um instante pensei que fosse vomitar ali mesmo, na frente de todos. Dentro daquela caixa elegante, embrulhada com tanto cuidado, jazia um gambá morto. Não era simplesmente um animal que havia falecido recentemente. Era um bicho em estado avançado de decomposição, com a pelagem emaranhada e suja, olhos opacos e sem vida, a boca entreaberta revelando pequenos dentes amarelados. O que mais me chocou foram as larvas esbranquiçadas que se movimentavam pelo corpinho do animal, entrando e saindo por feridas abertas na pele escurecida. Minha mente demorou alguns segundos para processar completamente a situação. Era como se meu cérebro se recusasse a aceitar que aquilo estava realmente acontecendo. Por um momento, pensei que talvez fosse um pesadelo, uma dessas experiências surreais que às vezes temos dormindo e que parecem absolutamente reais. Mas o fedor era genuíno demais, a visão horrenda demais, as sensações físicas de nojo e repulsa eram intensas demais para serem produto da minha imaginação. Larguei a caixa no chão instintivamente, como se ela estivesse pegando fogo em minhas mãos.
O barulho do papelão batendo no piso de cerâmica ecoou pela sala de jantar, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado. Eduardo se levantou da cadeira num movimento brusco, aproximando-se para ver o que havia me causado aquela reação. Gabriel, meu netinho, também se ergueu, curioso e preocupado com minha expressão de horror. "O que foi, mãe? O que aconteceu?" Eduardo perguntou, a voz carregada de preocupação genuína. Ele ainda não havia visto o conteúdo da caixa. Não conseguia imaginar que tipo de presente poderia provocar uma reação tão extrema da própria mãe. Quando Eduardo se abaixou para olhar dentro da caixa tombada, sua expressão mudou instantaneamente. A preocupação deu lugar ao choque, depois à repulsa, e finalmente a uma confusão total. Ele olhou para Kátia com uma expressão que eu nunca havia visto antes em seu rosto. Uma mistura de incredulidade e horror. "Kátia, que diabos é isso?" Ele gritou, a voz mais alta do que o normal, carregada de uma indignação que raramente demonstrava. "Que tipo de brincadeira doentia é essa?" Gabriel, tentando entender o que estava acontecendo, se esticou para olhar também. Quando seus olhos se depararam com o animal morto e as larvas se movimentando, ele soltou um grito agudo e correu para o sofá, onde se encolheu numa posição fetal e começou a chorar compulsivamente. O menino de 12 anos estava claramente traumatizado pela visão grotesca. Foi nesse momento que Kátia revelou sua verdadeira natureza. Em vez de demonstrar qualquer tipo de arrependimento, constrangimento ou tentativa de explicação, ela simplesmente sorriu. Não foi um sorriso envergonhado ou nervoso. Foi um sorriso calculado, frio, cruel. Um sorriso que expressa satisfação com o sofrimento alheio. "Agora você vai se lembrar de tomar mais banho em casa, sua porca nojenta", ela disse, a voz clara e firme, sem qualquer tentativa de disfarçar a maldade por trás das palavras. "Porque o cheiro que você exala é exatamente esse que está saindo dessa caixa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou paralisado, como se não conseguisse processar que aquelas palavras cruéis haviam saído da boca da própria esposa. Eu senti como se tivesse levado um tapa na cara com uma força descomunal. A humilhação foi tão intensa que por alguns instantes perdi completamente a capacidade de fala. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlá-las. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de uma dor profunda que parecia vir de um lugar muito além do emocional. Era uma dor física, visceral, que se espalhou pelo meu peito como fogo líquido. Senti como se meu coração estivesse sendo espremido por mãos invisíveis. "Kátia, você enlouqueceu?" Eduardo finalmente conseguiu articular as palavras, mas sua voz soava fraca, quase inaudível. Mesmo indignado, ele parecia mais confuso do que verdadeiramente zangado. Era como se não conseguisse acreditar que a mulher com quem se casara fosse capaz de tamanha crueldade. "Não me venha com essa, Eduardo", Kátia respondeu com uma naturalidade perturbadora. "Você sabe muito bem que sua mãe tem problemas de higiene. Quantas vezes você mesmo não reclamou comigo sobre o cheiro dela quando vem aqui em casa? Eu só estou sendo honesta pela primeira vez. Essa segunda investida foi ainda mais devastadora que a primeira. Saber que meu próprio filho havia comentado sobre mim de forma negativa com a esposa, que eles haviam discutido minha suposta falta de higiene nas minhas costas, foi como receber uma punhalada trapaceira. A sensação de traição foi avassaladora. Eduardo ficou vermelho de vergonha, claramente desconfortável por ter sido exposto dessa forma. Eu nunca disse isso, Kátia. Você está inventando coisas", ele murmurou, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Eu podia ver em seus olhos que havia alguma verdade no que Kátia estava revelando. "Mentiroso", ela retrucou com um desdém que gelou meu sangue. "Você disse sim, várias vezes. Disse que ela tem cheiro de remédio e mofo, que a casa dela é abafada e que você se sente mal quando fica lá muito tempo. Não adianta negar agora só porque ela está aqui." Cada palavra era como uma lâmina sendo cravada no meu peito. A realidade de que meu filho, a pessoa mais importante da minha vida, havia tecido comentários depreciativos sobre mim em conversas íntimas com sua esposa era simplesmente insuportável. Toda a confiança, todo o amor incondicional que eu nutria por ele,
estava sendo destroçado naquele momento. Gabriel continuava chorando no sofá, claramente assustado e confuso com a atmosfera de hostilidade que havia tomado conta da casa. O menino olhava alternadamente para o pai, para a mãe e para mim, como se esperasse que alguém explicasse por que os adultos estavam se comportando daquela forma tão estranha e cruel. Kátia, pare com isso! Você está sendo injusta! Eduardo tentou se posicionar, mas sua defesa soou hesitante e pouco convincente. Era óbvio que ele estava dividido entre proteger a mãe e evitar um conflito maior com a esposa. Sua postura corporal denunciava que ele não estava disposto a enfrentar Kátia de forma decisiva. Injusta? Ela riu com uma gargalhada sarcástica que ecoou pela casa. Eduardo, sua mãe tem 70 anos e não consegue se cuidar direito. Olha o estado dela. O cabelo despenteado, a roupa amassada, aquele cheiro característico de pessoa que não se banha adequadamente. Eu só estou dizendo o que todo mundo pensa, mas tem medo de falar. Instintivamente, levei a mão ao cabelo e depois ao nariz, tentando sentir se realmente havia algum odor desagradável em mim. Naquele momento de vulnerabilidade extrema, comecei a questionar minha própria percepção. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu realmente estivesse negligenciando minha higiene sem perceber. Talvez as pessoas realmente sentissem repulsa por mim e fossem educadas demais para comentar. Esses pensamentos de autodúvida foram talvez o aspecto mais perverso de toda aquela situação. Kátia não estava apenas me humilhando publicamente. Ela estava plantando sementes de insegurança que eu sabia que me acompanhariam por muito tempo. Estava destruindo não apenas meu momento especial, mas minha autoestima e minha confiança. Você precisa parar de ser hipócrita, Eduardo. Kátia continuou seu ataque implacável. Quantas vezes você não chegou em casa reclamando que sua mãe te abraçou e você ficou com o cheiro dela grudado na roupa? Quantas vezes não comentou que é constrangedor levar ela para lugares públicos porque as pessoas ficam olhando? Eduardo não conseguia mais negar. Seus olhos evitavam os meus, e eu podia ver a culpa estampada em seu rosto. Cada acusação de Kátia estava encontrando eco na verdade, e ele sabia disso. A descoberta de que meu filho sentia vergonha de mim foi talvez o golpe mais doloroso de toda aquela tarde terrível. Mãe, ele tentou dizer alguma coisa, mas eu levantei a mão para silenciá-lo. Não queria ouvir desculpas esfarrapadas ou tentativas de minimizar o estrago que já estava feito. O mal estava consumado, e nada que ele pudesse dizer naquele momento seria capaz de desfazer a humilhação que eu havia sofrido. Respirei fundo, tentando reunir os fragmentos da minha dignidade que restavam espalhados pelo chão daquela sala de jantar. Olhei diretamente para Kátia, encarei aqueles olhos frios e calculistas, e pela primeira vez em anos me permiti sentir algo além de tristeza em relação a ela. Senti raiva, uma raiva pura, cristalina, que começou como uma chama pequena no fundo do meu estômago e rapidamente se espalhou por todo o meu corpo. Mas em vez de explodir, em vez de gritar ou chorar ainda mais, eu fiz algo que surpreendeu a todos na sala, inclusive a mim mesma. Eu sorri, um sorriso calmo, sereno, que não correspondia em nada ao turbilhão de emoções que estava sentindo internamente. Muito obrigada pelo presente, Kátia, eu disse com uma voz surpreendentemente estável. Foi muito criativo da sua parte. Ela franziu a testa, claramente confusa com minha reação. Esperava gritos, lágrimas, talvez uma saída dramática. Não esperava tranquilidade. Eduardo também me olhava com uma expressão interrogativa, tentando decifrar o que estava passando pela minha cabeça. Agora vou para casa. Continuei, pegando minha bolsa da cadeira onde havia deixado. Gabriel, venha dar um abraço na vovó. Meu netinho hesitou por alguns instantes, olhando para os pais como se pedisse permissão. Gabriel estava claramente dividido entre o carinho genuíno que sentia por mim e a influência negativa que estava recebendo sobre minha pessoa. Finalmente, ele se aproximou e me deu um abraço rápido e meio sem jeito. Eu te amo, vovó. Ele sussurrou em meu ouvido, e aquelas 4 palavrinhas foram como um bálsamo para minha alma ferida. Pelo menos meu neto ainda mantinha algum afeto por mim, apesar de toda a campanha de difamação que estava sendo orquestrada contra a minha pessoa.
Eduardo se levantou como se fosse me acompanhar até a porta, mas eu fiz um gesto indicando que não era necessário. Queria sair daquela casa com o máximo de dignidade que conseguisse reunir. Não queria demonstrar fraqueza. Não queria dar a Kátia o prazer de ver que ela havia conseguido me destruir completamente. Caminhei até a porta de entrada, tentando manter a postura ereta, mesmo sentindo que minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Cada passo era um esforço monumental para não desabar ali mesmo. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi Kátia dizer uma última coisa que quase fez minha máscara de tranquilidade despencar. Da próxima vez, toma um banho bem demorado antes de vir aqui. Tá bom, Rosalina? A gente fica constrangido com os vizinhos. Não me virei. Não respondi. Simplesmente abri a porta e saí, fechando-a atrás de mim com um clique suave que soou definitivo. Só quando cheguei ao elevador do prédio, foi que permiti que as lágrimas voltassem a escorrer livremente pelo meu rosto. Durante o trajeto de volta para casa, sentada no banco traseiro do táxi, fiquei remoendo cada palavra daquela conversa terrível. A descoberta de que Eduardo realmente sentia vergonha de mim foi talvez mais dolorosa do que a própria humilhação pública que Kátia me infligiu. Saber que eles conversavam sobre mim de forma depreciativa na intimidade do lar foi um golpe que atingiu diretamente meu coração de mãe. Quando cheguei ao meu apartamento, a primeira coisa que fiz foi tomar um banho. Não porque acreditasse nas acusações de Kátia, mas porque precisava me livrar simbolicamente daquela energia negativa que parecia ter grudado na minha pele. Fiquei debaixo do chuveiro por quase 1 hora, deixando a água quente levar embora não apenas a sujeira do corpo, mas também um pouco da dor que estava carregando na alma. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro do quarto, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha história. Não ia aceitar aquela humilhação passivamente. Não ia permitir que Kátia achasse que podia me tratar como lixo sem sofrer consequências. E, principalmente, não ia deixar que ela continuasse manipulando meu filho contra mim. Pela primeira vez em décadas, senti que precisava lutar. Não sabia ainda como ou quando, mas sabia que aquela guerra havia começado. E eu não tinha a menor intenção de sair derrotada. Kátia havia subestimado completamente com quem estava mexendo. Ela veria que humilhar uma mulher de 70 anos pode ser o maior erro que alguém comete na vida. Os dias que se seguiram àquele aniversário maldito foram os mais sombrios que já vivi. Acordava todas as manhãs com uma sensação de peso no peito, como se uma pedra gigantesca tivesse se alojado ali durante a noite. A humilhação continuava ecoando na minha mente, se repetindo como um disco arranhado que não para de tocar a mesma música dolorosa. Durante a primeira semana, mal consegui sair de casa. Cada vez que olhava no espelho, via o rosto de uma mulher derrotada, com olheiras profundas e uma expressão de tristeza que parecia ter se instalado permanentemente nas minhas feições. Questionava constantemente se havia algo de verdade nas acusações cruéis de Kátia. Cheirava minha roupa obsessivamente, verificava meu hálito, inspecionava cada detalhe da minha aparência com uma paranoia que me envergonha admitir. Dona Jandira, minha vizinha do apartamento 302, percebeu que algo estava errado. Somos amigas há mais de 15 anos, desde que me mudei para este prédio, e ela me conhece melhor do que qualquer pessoa. Jandira tem 75 anos. É viúva como eu. E sempre foi uma mulher de personalidade forte e opinião firme sobre tudo. Foi numa quinta-feira chuvosa que ela bateu na minha porta carregando uma marmita de estrogonofe de carne. Conhece meus pratos favoritos e sabia que eu não estava cozinhando direito desde aquela data fatídica. Quando abri a porta, ela me olhou de cima a baixo com aquela expressão maternal que sempre teve. Rosalina Ferreira, você vai me contar agora mesmo o que aconteceu, disse ela, entrando sem cerimônia e colocando a marmita na mesa da cozinha. Faz 1 semana que não vejo você nem no corredor, nem na portaria, nem na padaria da esquina. Isso não é normal. Tentei inventar desculpas, dizer que estava apenas um pouco indisposta. Mas Jandira não é mulher de aceitar enrolação. Ela se sentou na cadeira da minha mesa de jantar, cruzou os braços e ficou me encarando com aquele olhar penetrante que sempre usava quando queria a verdade. Foi quando desabei completamente.
Contei tudo, desde o presente horrendo até as palavras venenosas de Kátia, passando pelas revelações sobre Eduardo ter comentado negativamente sobre mim. Jandira me ouviu em silêncio absoluto, apenas balançando a cabeça de vez em quando, com uma expressão que misturava indignação e determinação. Essa víbora desgraçada! Ela explodiu quando terminei meu relato. Como ela teve coragem de fazer uma coisa dessas? E seu filho, esse frouxo, deixando a mulher humilhar a própria mãe dessa forma? As palavras de Jandira foram como um tapa na cara que eu precisava. Durante dias havia me culpado, questionado se merecia aquele tratamento, me perguntado se era realmente uma pessoa problemática. Mas ouvir minha amiga se indignar daquela forma me fez perceber que eu estava sendo vítima de uma crueldade gratuita. Rosalina, você vai ficar sentada aí se lamentando ou vai fazer alguma coisa a respeito? Jandira perguntou com aquela franqueza característica. Porque se fosse comigo, aquela piranha já teria levado o troco que merece. Aquela pergunta plantou uma semente na minha mente. Até então, eu havia apenas absorvido a dor passivamente, como se fosse um castigo merecido. Mas pela primeira vez desde o ocorrido, comecei a sentir algo diferente da tristeza e da autocompaixão. Comecei a sentir raiva novamente, mas agora de forma mais focada, mais direcionada. Jandira passou o resto da tarde comigo, me encorajando a não aceitar aquela situação. Ela me lembrou de todas as vezes que eu havia ajudado outras pessoas, de como sempre fui uma mãe dedicada, de quantos sacrifícios havia feito pelo Eduardo ao longo dos anos. Gradualmente, comecei a recuperar um pouco da minha autoestima. Naquela noite, depois que Jandira foi embora, fiquei acordada até muito tarde pensando na conversa que tivemos. Uma ideia começou a se formar na minha mente, ainda vaga e indefinida, mas presente. Se Kátia pensava que podia me destruir impunemente, ela estava redondamente enganada. Eu ia descobrir seus pontos fracos, suas vulnerabilidades, e quando chegasse a hora certa, ela saberia o que significa mexer com Rosalina Ferreira. Na segunda-feira seguinte, comecei minha investigação silenciosa. Não tinha experiência alguma nesse tipo de coisa, mas a determinação estava me impulsionando de forma que eu mesma não esperava. Comecei observando os horários de Kátia, algo que nunca havia feito antes por não ter motivo. Eduardo e Kátia moram num condomínio a cerca de 10 quarteirões da minha casa. É um lugar bonito, com portaria 24 horas e jardim bem cuidado. Comecei a passar por lá durante minhas caminhadas matinais, fingindo que era apenas parte do meu trajeto de exercício. O porteiro da manhã, seu Arlindo, é um senhor simpático que já me conhecia de vista das vezes que visitei meus parentes. Durante alguns dias, apenas observei. Kátia saía de casa sempre às 9h30 da manhã nas terças e quintas. Eduardo já tinha partido para o trabalho há 1 hora, e Gabriel estava na escola. Ela voltava invariavelmente às 11h40, sempre muito bem arrumada, com a aparência de quem havia passado tempo se cuidando. Na primeira semana, pensei que realmente fossem idas ao salão de beleza, como ela sempre alegava. Afinal, mulher vaidosa como ela poderia perfeitamente gastar 2 horas numa sessão de manicure, pedicure e cabelo. Mas havia algo no comportamento dela quando retornava que me intrigava. Ela olhava discretamente para os lados antes de entrar no prédio, como se quisesse ter certeza de que ninguém a estava observando. Foi Dona Jandira quem me deu a ideia de seguir Kátia mais de perto. Se ela está fazendo alguma coisa errada, você precisa descobrir o quê? Ela disse durante uma de nossas conversas vespertinas no meu apartamento. Mulher que humilha a sogra dessa forma tem rabo preso em algum lugar. Pode ter certeza. A sugestão me assustou inicialmente. Nunca havia seguido ninguém na minha vida. E a ideia me parecia algo saído de filme policial. Mas quanto mais pensava a respeito, mais a curiosidade me consumia. Havia algo estranho naquela rotina tão certinha de Kátia. Algo que não batia com a personalidade espontânea que ela normalmente demonstrava. Na terça-feira da terceira semana após meu aniversário desastroso, tomei coragem para colocar o plano em ação. Saí de casa às 9 horas, cheguei próximo ao condomínio deles às 9h15 e me posicionei numa padaria do outro lado da rua, onde podia observar a entrada principal sem ser notada. Às 9h30 em ponto, Kátia emergiu do prédio usando um vestido azul marinho elegante,
sapatos de salto médio e uma bolsa de couro marrom. Estava impecável, como sempre, mas havia algo na sua linguagem corporal que me chamou a atenção. Ela olhava constantemente por cima do ombro, caminhava mais rápido que o normal e verificava o celular obsessivamente. Mantive uma distância segura enquanto a seguia pela Rua das Flores, depois pela Avenida Presidente Vargas. Meu coração batia acelerado, e eu me sentia como uma espiã amadora tentando não ser descoberta. Várias vezes pensei em desistir e voltar para casa, mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte que o medo. Para minha surpresa total, Kátia não se dirigiu a salão algum. Em vez disso, ela entrou num prédio residencial na Rua dos Pinheiros, um edifício de classe média com fachada amarela e portão de ferro. Fiquei observando da calçada oposta, escondida atrás de uma árvore frondosa, tentando entender o que estava acontecendo. O prédio era bem menor que o dela, com apenas 4 andares e sem porteiro. Kátia usou uma chave para abrir o portão, o que significava que ela tinha acesso livre àquele local. Entrou como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem hesitação ou constrangimento. Claramente não era a primeira vez que visitava aquele endereço. Fiquei ali parada por quase 2 horas, alternando entre a árvore e um banco de praça próximo, tentando parecer casual enquanto mantinha os olhos grudados na entrada do edifício. Às 11h35, Kátia finalmente saiu, mas agora sua aparência estava ligeiramente diferente. O cabelo, que estava perfeitamente arrumado quando chegou, parecia um pouco bagunçado. A blusa estava amarrotada de forma sutil, e ela caminhava com a expressão de quem acabara de viver uma experiência intensa. Quando ela desapareceu na esquina, dirigi-me até o prédio para tentar descobrir mais informações. Havia uma lista de moradores fixada na parede ao lado do portão, protegida por um vidro. Examinei os nomes, procurando alguma pista sobre quem Kátia estava visitando. Foi então que vi Ronaldo Mesquita, apto 204. O nome me soou familiar, mas não conseguia localizar onde havia ouvido antes. Voltei para casa com a mente fervilhando de possibilidades e suspeitas. Aquele comportamento secretivo de Kátia definitivamente não era compatível com uma simples ida ao salão de beleza. Durante os dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. O nome Ronaldo Mesquita ecoava na minha cabeça, e eu tinha certeza de que o conhecia de algum lugar. Foi durante uma conversa com Jandira, enquanto tomávamos café na varanda dela, que a ficha caiu. Ronaldo Mesquita. Esse nome me parece conhecido. Comentei casualmente, fingindo desinteresse. Não é aquele homem casado que mora ali perto da farmácia Santa Terezinha? Jandira franziu a testa, concentrando-se. Ah, sim. É aquele moreno alto de bigode, que sempre anda com terno, mesmo aos fins de semana. A esposa dele é aquela mulher loira, meio baixinha, que trabalha no banco, não é? Meu sangue gelou. Ronaldo Mesquita era um homem casado, pai de 2 filhas adolescentes, e Kátia estava visitando o apartamento dele regularmente enquanto Eduardo trabalhava e Gabriel estudava. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma devastadora. Jandira, eu disse tentando manter a voz calma. Você conhece a esposa desse Ronaldo? Conheço sim, Clarice, se não me engano. Mulher trabalhadora, sempre muito séria. Por que você está perguntando sobre eles? Não respondi diretamente, mas minha mente já estava maquinando. Se minhas suspeitas estivessem corretas, Kátia não era apenas uma nora cruel e manipuladora. Ela era também uma adúltera que estava traindo meu filho enquanto destruía sistematicamente minha relação com ele. Naquela noite, liguei para o João Batista, o porteiro do meu prédio. João sempre foi muito solícito comigo, e eu sabia que poderia contar com sua ajuda. Ele tem um sobrinho que trabalha com tecnologia e que já havia me ajudado algumas vezes com problemas no meu computador. Seu João? Eu disse quando ele atendeu o telefone. Preciso de um favor. É um assunto delicado, e eu gostaria de manter discrição total. Expliquei que precisava de algumas fotografias de uma pessoa em situação específica, sem entrar em detalhes sobre os motivos. João não fez perguntas, apenas disse que conversaria com o sobrinho e me daria uma resposta no dia seguinte. Rafael, o sobrinho de João, é um rapaz de 25 anos,
magro e tímido, mas extremamente hábil com equipamentos eletrônicos. Quando nos encontramos no hall do prédio na quinta-feira seguinte, ele trouxe uma câmera pequena e discreta, que podia ser operada à distância através de um aplicativo no celular. Dona Rosalina, ele disse em voz baixa, essa câmera tem zoom potente e grava em alta definição. O que a senhora está planejando? Expliquei superficialmente minha situação, omitindo os detalhes mais pessoais, mas deixando claro que precisava de evidências de uma traição conjugal. Rafael assentiu compreensivamente e me ensinou como usar o equipamento. Na terça-feira seguinte, voltei ao meu posto de observação próximo ao prédio de Ronaldo, mas agora estava equipada com a câmera de Rafael. Cheguei mais cedo, às 9 horas, e me posicionei estrategicamente numa lanchonete que ficava de frente para o edifício amarelo. Quando Kátia apareceu, pontual como sempre, comecei a filmar. Capturei imagens dela entrando no prédio com desenvoltura, usando novamente a chave própria. 2 horas depois, quando ela saiu, consegui fotos nítidas do seu rosto e da sua expressão pós-encontro. Mas o que realmente me chocou aconteceu no final da filmagem. Cerca de 5 minutos após Kátia partir, um homem saiu do mesmo prédio. Era alto, moreno, com bigode grisalho e usava uma camisa social azul clara. Reconheci imediatamente. Era Ronaldo Mesquita em pessoa. Rafael havia me ensinado como transferir as imagens para o meu celular. E naquela noite examinei detalhadamente cada foto e cada segundo de vídeo. As evidências eram irrefutáveis. Minha nora estava tendo um caso extraconjugal com um homem casado, e fazia isso de forma sistemática e planejada. Durante as semanas seguintes, coletei mais material. Descobri que o encontro acontecia sempre nas terças e quintas, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração. Havia uma regularidade na traição que demonstrava que aquilo não era um caso recente ou casual. Era um relacionamento estabelecido, com regras e horários definidos. A confirmação final veio quando consegui uma foto de Ronaldo e Kátia saindo juntos do prédio numa quinta-feira chuvosa. Eles caminhavam próximos demais para serem apenas conhecidos, e a intimidade entre eles era óbvia para qualquer observador atento. Ronaldo até tocou o rosto de Kátia de forma carinhosa antes de se separarem na esquina. Naquele momento, sentada na minha cozinha, olhando para as fotos no meu celular, tomei uma decisão definitiva. Não iria apenas expor a traição de Kátia. Iria usar essa informação de forma estratégica para devolver toda a humilhação que ela me havia causado. Ela queria guerra? Pois teria guerra. Mas descobriria que subestimar uma mulher de 72 anos determinada pode ser o maior erro da vida de qualquer pessoa. Com as fotografias guardadas em segurança no meu celular, senti uma satisfação estranha que não experimentava há muito tempo. Finalmente tinha algo concreto contra Kátia. Uma arma que poderia usar quando chegasse o momento certo. Mas intuía que ainda havia camadas mais profundas nessa história que eu precisava desvendar antes de agir. Rafael havia me emprestado a câmera por mais 2 semanas, e decidi aproveitar ao máximo esse período. Não queria apenas provas da traição. Queria entender completamente o que estava acontecendo, descobrir há quanto tempo aquilo durava, e principalmente, qual era o verdadeiro plano de Kátia. Foi Dona Jandira quem me deu uma perspectiva diferente durante nosso café da tarde numa sexta-feira ensolarada. Estávamos sentadas na varanda dela, observando o movimento da rua, quando ela fez um comentário que mudou completamente minha forma de enxergar a situação. Rosalina, uma mulher não humilha a sogra daquele jeito sem ter um motivo muito forte, ela disse, mexendo açúcar no café com movimentos pensativos. Aposto que ela quer te afastar do Eduardo por alguma razão específica. Mulher que trai marido sempre tem planos maiores. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça pelos próximos dias. Kátia não estava apenas sendo cruel por maldade gratuita. Havia uma estratégia por trás da humilhação que eu sofri. Ela precisava me distanciar do Eduardo para ter liberdade total para executar algum plano que eu ainda não conseguia enxergar. Na segunda-feira seguinte, em vez de me limitar a observar os encontros com Ronaldo, decidi expandir minha investigação. Comecei acompanhando Kátia em outros horários, tentando mapear todos os seus movimentos e comportamentos suspeitos.
Descobri que ela havia desenvolvido novos hábitos nos últimos meses. Às quartas-feiras à tarde, enquanto Eduardo estava no trabalho e Gabriel na escola, ela saía por cerca de 3 horas. Inicialmente pensei que fossem compras ou compromissos médicos, mas seu comportamento ao retornar era idêntico ao dos dias de encontro com Ronaldo. Nervosa, olhando constantemente para os lados, verificando o celular compulsivamente. Resolvi segui-la numa dessas quartas-feiras. Para minha surpresa, ela se dirigiu a um escritório de advocacia no centro da cidade. Ficou lá dentro por mais de 1 hora, e quando saiu, carregava uma pasta de documentos que não tinha quando entrou. Aquela descoberta me deixou profundamente intrigada e preocupada. Por que Kátia estaria visitando um advogado sem o conhecimento de Eduardo? Que tipo de documentos ela estava manipulando nas minhas costas? Ou melhor, nas costas do meu filho. Na quinta-feira seguinte, armei-me de coragem e entrei no mesmo edifício onde ficava o escritório de advocacia. No hall havia um painel com os nomes de todos os profissionais do prédio. O advogado que Kátia havia visitado se chamava Dr. Augusto Cardial, especialista em direito de família e sucessões. Meu sangue gelou. Direito de família significava divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia. Sucessões significava heranças, testamentos, inventários. Kátia estava se preparando legalmente para algo relacionado ao casamento com Eduardo e, possivelmente, também a minha situação financeira. Naquela noite, liguei para minha irmã Berenice, que mora no interior e trabalha há anos como secretária num cartório. Berenice sempre foi a pessoa mais prática da nossa família, com conhecimento jurídico suficiente para me orientar em situações como essa. Berenice, eu disse depois dos cumprimentos iniciais, preciso te fazer uma pergunta hipotética. Se uma mulher casada está visitando advogado de família sem o marido saber, quais podem ser os motivos? Minha irmã ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Rosalina, isso não é bom sinal. Ou ela está planejando divórcio, ou está tentando proteger patrimônio de alguma forma, ou quer garantir direitos sobre bens que ainda não são dela. Por que você está perguntando isso? Contei para Berenice uma versão resumida dos acontecimentos, omitindo os detalhes mais pessoais sobre minha humilhação. Ela me ouviu com atenção, e depois fez uma pergunta que me arrepiou da cabeça aos pés. Rosalina, Eduardo tem patrimônio significativo? Casa própria, carro, investimentos? E você, tem algum bem em nome dele ou alguma garantia de herança? As perguntas da minha irmã me fizeram perceber que eu conhecia muito pouco sobre a situação financeira real do meu filho. Eduardo sempre foi reservado sobre dinheiro, e eu nunca me intrometia nesses assuntos. Sabia que ele trabalhava numa empresa boa, que tinham conseguido financiar um apartamento decente, mas não tinha ideia sobre investimentos ou outros bens. Quanto à herança, a situação era ainda mais nebulosa. Quando meu marido Antônio faleceu, deixou nosso apartamento e algumas economias. Nunca fiz testamento formal, então legalmente Eduardo era meu único herdeiro. Mas se ele se divorciasse de Kátia após alguns anos de casamento, ela teria direito à parte dos bens dele, e indiretamente isso poderia afetar também minha herança futura. Berenice, eu perguntei com a voz trêmula, você acha que ela pode estar planejando algo contra Eduardo? E contra mim? Irmã, uma mulher que consulta advogado de família escondido do marido está definitivamente planejando alguma coisa. E se ela está te afastando dele sistematicamente, pode ser para facilitar essa estratégia. Você precisa descobrir exatamente o que está acontecendo. Depois dessa conversa com Berenice, minha investigação ganhou uma urgência que não tinha antes. Não era mais apenas uma questão de orgulho ferido ou desejo de vingança pessoal. Havia uma possibilidade real de que Kátia estivesse planejando prejudicar financeiramente tanto a mim quanto ao Eduardo. Na semana seguinte, concentrei minhas energias em descobrir mais sobre a relação entre Kátia e Ronaldo. Havia algo naquele caso que não se limitava a uma simples traição por paixão. A regularidade dos encontros, a desenvoltura com que ela entrava no apartamento dele, tudo sugeria um relacionamento com propósitos que iam além do romântico. Foi durante uma de minhas vigílias que presenciei algo que me forneceu a peça que faltava no quebra-cabeça. Era uma quinta-feira chuvosa,
e eu estava abrigada numa farmácia próxima ao prédio de Ronaldo quando vi algo inusitado. Kátia chegou como sempre, pontual e elegante. Mas dessa vez, em vez de subir diretamente para o apartamento, ela parou no jardim lateral do edifício. Havia um pequeno quintal nos fundos, e ela se dirigiu até lá com uma sacola plástica nas mãos. Observei com curiosidade crescente enquanto ela caminhava pelo quintal, claramente procurando por alguma coisa específica. Depois de alguns minutos, ela parou próximo a um canteiro de plantas e se abaixou. Quando se levantou, a sacola estava visivelmente mais pesada e cheia. Meu coração acelerou quando compreendi o que havia testemunhado. Kátia estava coletando algo no quintal de Ronaldo. E considerando o presente nojento que ela havia me dado, eu tinha uma suspeita terrível sobre o que poderia ser. Esperei ela subir para o apartamento e depois me aproximei discretamente do quintal. Havia um portão lateral que dava acesso ao jardim e felizmente não estava trancado. Entrei cautelosamente, fingindo estar procurando um endereço. O que vi me deixou nauseada, mas também me encheu de uma raiva fria e calculista. Próximo ao canteiro onde Kátia havia parado, havia restos de pequenos animais mortos. Gambás, ratazanas, até um gato que parecia ter sido atropelado. Era óbvio que Ronaldo usava aquele espaço para descartar animais mortos que encontrava ou coletava, talvez por trabalhar em alguma função relacionada ao controle de pragas urbanas. Naquele momento, tudo ficou cristalino. O gambá putrefato que Kátia colocou na caixa do meu aniversário não foi encontrado por acaso. Ela havia planejado meticulosamente aquela humilhação, visitando o quintal de Ronaldo especificamente para escolher o animal mais nojento que conseguisse encontrar. A descoberta foi devastadora, mas também libertadora. Finalmente eu tinha a compreensão completa da extensão da maldade de Kátia. Ela não apenas me odiava, ela havia investido tempo e energia consideráveis para arquitetar a humilhação mais cruel possível. Durante o trajeto de volta para casa, minha mente fervilhava com essas novas informações. Kátia estava traindo Eduardo com Ronaldo, consultando o advogado de família sem o conhecimento do marido, e havia planejado minuciosamente minha humilhação pública, usando animais mortos coletados no quintal do amante. Mas havia ainda uma peça faltando nesse quebra-cabeça complexo. Eu precisava descobrir qual era exatamente o plano dela em relação ao divórcio e ao patrimônio. Havia uma sensação incômoda de que a situação era ainda mais grave do que eu imaginava. Na sexta-feira seguinte, tomei uma decisão arriscada. Liguei para o escritório do Dr. Augusto Cardeal, fingindo ser uma amiga de Kátia interessada em serviços advocatícios similares. A secretária foi muito solícita e me forneceu informações gerais sobre os tipos de processo que o escritório conduzia. Nossa especialidade são divórcios litigiosos com partilha de bens complexa. Ela explicou com profissionalismo. Dr. Augusto é muito experiente em casos onde há patrimônio significativo envolvido e questões de herança que podem complicar o processo. Aquelas palavras confirmaram meus piores temores. Kátia não estava apenas planejando se divorciar de Eduardo. Estava planejando um divórcio combativo, provavelmente alegando algum tipo de abuso ou abandono, para conseguir a maior parte possível dos bens dele. Depois de desligar o telefone, sentei-me na minha poltrona favorita e finalmente consegui enxergar o quadro completo. Kátia estava conduzindo uma campanha sistemática para destruir minha relação com Eduardo, facilitando assim uma futura alegação de que ele era um homem influenciável e emocionalmente instável. Ao mesmo tempo, mantinha um relacionamento com Ronaldo que poderia servir como válvula de escape emocional durante o processo de divórcio. O plano dela era diabólico em sua simplicidade. Primeiro, me afastar completamente do Eduardo, fazendo-o acreditar que eu era um fardo e uma fonte de problemas em sua vida. Depois, quando chegasse o momento apropriado, alegar que o casamento se tornara insustentável devido a interferências familiares e pressões externas. Com um bom advogado e argumentos bem construídos, ela conseguiria uma partilha favorável dos bens conjugais. E a humilhação do gambá morto no meu aniversário não foi apenas crueldade gratuita. Foi uma estratégia para me fazer reagir de forma emocional e irracional,
criando evidências de que eu era uma pessoa problemática e potencialmente perturbadora da paz familiar. Mas Kátia havia cometido um erro fatal. Ela subestimou completamente minha capacidade de descobrir a verdade e planejar uma resposta apropriada. Durante décadas trabalhando no atendimento público, aprendi a lidar com pessoas manipuladoras e a identificar quando alguém estava tentando me enganar. Naquela noite, liguei novamente para Rafael e pedi para manter a câmera por mais uma semana. Precisava de evidências ainda mais concretas antes de executar meu plano de retaliação. Queria fotografias de Kátia saindo do escritório de advocacia, documentos se possível, e principalmente, queria uma gravação dela e Ronaldo em situação que não deixasse dúvidas sobre a natureza do relacionamento. Rafael concordou em me ajudar e até sugeriu instalar um equipamento de áudio mais sofisticado que poderia captar conversas à distância. Estava claro que ele havia se interessado pelo caso e queria ver como a situação se desenrolaria. Durante o fim de semana, finalizei meu plano de vingança. Não seria algo impulsivo ou emocional. Seria uma retaliação cirúrgica, planejada nos mínimos detalhes, que exporia publicamente toda a rede de mentiras e manipulações que Kátia havia construído. Ela queria jogar sujo? Perfeito. Mas descobriria que uma mulher de 72 anos com tempo livre, determinação inabalável e nada a perder, pode ser a adversária mais perigosa que alguém pode enfrentar na vida. O jogo estava apenas começando, e eu tinha a intenção de vencer de forma tão devastadora que Kátia jamais esqueceria o dia em que decidiu humilhar Rosalina Ferreira. Com todas as evidências reunidas e meu plano meticulosamente traçado, chegou o momento de executar a retaliação mais elaborada da minha vida. Eram 2 semanas depois das últimas descobertas sobre o quintal de Ronaldo, e eu havia dedicado cada dia ao planejamento dos mínimos detalhes daquilo que seria o fim da farsa de Kátia. O primeiro passo foi escolher a data perfeita. Queria que fosse um domingo, quando toda a família estivesse disponível e relaxada. Mas principalmente, queria que fosse numa data em que Clarice, a esposa de Ronaldo, também pudesse comparecer. Descobri através de conversas casuais com vizinhos que ela trabalhava de segunda a sexta no banco, então domingo seria ideal para ela também. Liguei para Eduardo numa quarta-feira à noite, 3 semanas após meu aniversário desastroso. Forcei minha voz a soar calorosa e conciliadora, como se tivesse finalmente superado completamente o episódio traumático. "Eduardo, meu filho", eu disse com o tom mais maternal que consegui produzir. "Estive pensando muito sobre o que aconteceu no meu aniversário. Quero fazer as pazes com a Kátia e contigo. Que tal organizarmos um almoço domingo que vem em casa? Quero demonstrar que não guardo rancor e que nossa família pode se reconciliar." Pude sentir o alívio na voz dele. Eduardo estava claramente se sentindo culpado pelo que havia presenciado e provavelmente vinha sofrendo pressão de Kátia para manter distância de mim. A ideia de uma reconciliação amigável era exatamente o que ele desejava ouvir. "Mãe, isso seria maravilhoso", ele respondeu com entusiasmo genuíno. "Tenho certeza de que a Kátia também quer resolver essa situação. Ela tem falado que se sente mal pelo mal-entendido." Mal-entendido. A palavra quase me fez rir alto. Eduardo realmente acreditava que colocar um animal morto putrefato numa caixa de presente poderia ser classificado como mal-entendido. A ingenuidade do meu filho em relação à verdadeira natureza da mulher com quem se casara era ao mesmo tempo tocante e frustrante. "Perfeito, então", continuei, mantendo o tom alegre. "Quero convidar também alguns vizinhos queridos para testemunhar nossa reconciliação. Dona Jandira, seu Arlindo do Térreo e talvez alguns outros amigos próximos. Quero que seja uma celebração especial da nossa união familiar." Eduardo concordou imediatamente, claramente aliviado por não precisar mais mediar conflitos entre a esposa e a mãe. Combinamos os detalhes básicos. Domingo às 12h30, almoço completo, ambiente descontraído e familiar. Assim que desliguei o telefone, liguei para Jandira e expliquei minha estratégia. Ela ficou eufórica com a perspectiva de presenciar a queda de Kátia e se ofereceu para ajudar em qualquer aspecto necessário. "Rosalina, você virou uma estrategista militar", ela disse com admiração.
Essa mulher não vai saber nem o que a atingiu. O próximo passo foi garantir a presença de Clarice sem levantar suspeitas. Descobri onde ela morava através de Jandira, que conhecia uma amiga em comum. Era um apartamento a 6 quadras da minha casa, num prédio residencial de classe média baixa. Na sexta-feira, vesti minha melhor roupa e fui visitá-la, armada com uma desculpa cuidadosamente preparada. Toquei a campainha do apartamento 501 às 2 da tarde, horário em que calculei que ela já teria retornado do trabalho. Clarice atendeu a porta usando um avental de cozinha e com as mãos sujas de massa. Era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros curtos, feições delicadas e expressão naturalmente amável. Quando me viu, franziu ligeiramente a testa, claramente sem me reconhecer. Desculpe incomodá-la. Comecei com meu sorriso mais gentil. Sou Rosalina Ferreira. Moro aqui perto, no prédio azul da Rua das Acácias. Estou organizando um almoço beneficente no próximo domingo para arrecadar fundos para uma casa de repouso. E uma vizinha me disse que a senhora é muito solidária e talvez gostasse de participar. A mentira saiu com naturalidade impressionante. Clarice sorriu calorosamente e me convidou para entrar. Seu apartamento era pequeno, mas extremamente bem cuidado, com decoração simples e aconchegante. Havia fotografias da família espalhadas pela sala. Ronaldo com 2 adolescentes que obviamente eram as filhas. Que iniciativa linda! Ela disse servindo café e biscoitos. Trabalho no banco e sempre me sensibilizo com causas sociais. Pode contar comigo para o domingo. Passamos cerca de 1 hora conversando. Clarice me contou sobre a família, sobre o trabalho no banco, sobre os planos para as férias de julho com as filhas. Falou carinhosamente sobre Ronaldo, mencionando como ele era trabalhador e dedicado à família. A ironia da situação era simultaneamente cômica e trágica. Quando me despedi, confirmei que esperaria ela no domingo às 12h30, fornecendo meu endereço correto. Clarice anotou tudo numa agenda floreada e garantiu que estaria presente pontualmente. No sábado, dediquei o dia inteiro aos preparativos finais. Comprei todos os ingredientes para um almoço caprichado: carne assada, farofa especial, salada de maionese com legumes, arroz temperado e uma sobremesa de pavê que sempre fazia sucesso. Queria que tudo estivesse perfeito, porque essa seria provavelmente a última refeição que eu compartilharia com Kátia como parte da família. Mais importante que a comida era a preparação da evidência. Havia impresso todas as fotografias em alta qualidade numa gráfica discreta do centro da cidade. Eram dezenas de imagens. Kátia entrando no prédio de Ronaldo, saindo do apartamento com aparência desarrumada, caminhando intimamente com ele pela rua, coletando animais mortos no quintal. Havia também screenshots das gravações de áudio que Rafael havia conseguido, onde era possível ouvir claramente conversas íntimas entre os dois. Organizei tudo numa pasta elegante, igual àquelas que advogados usam para documentos importantes. Junto com as fotografias, escrevi uma carta explicativa detalhando toda a cronologia dos eventos, desde minha humilhação no aniversário até as descobertas sobre a traição sistemática. A carta estava endereçada a Eduardo, mas sabia que todos os presentes a leriam. Narrei calmamente como havia descoberto o caso extraconjugal, as visitas ao advogado de família e, principalmente, a origem diabólica do gambá morto que havia recebido de presente. No domingo de manhã, acordei às 6 horas com uma mistura de nervosismo e determinação que não sentia há décadas. Tomei um banho demorado, arrumei o cabelo com esmero e vesti um conjunto elegante azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Queria estar impecável para o momento mais importante da minha vingança. Às 8 horas, comecei a preparar a comida. Cozinhar sempre foi minha forma de demonstrar amor. E mesmo naquelas circunstâncias peculiares, caprichei em cada detalhe. A casa ficou perfumada com os aromas familiares que sempre caracterizaram minhas reuniões familiares. Jandira chegou às 11 horas para me ajudar com os últimos preparativos. Ela trouxe flores amarelas para decorar a mesa e uma garrafa de vinho que havia guardado para uma ocasião especial. Hoje é um dia histórico, Rosalina, ela declarou solenemente. Aquela víbora finalmente vai receber o que merece.
Às 12h15, Eduardo, Kátia e Gabriel chegaram pontualmente. Kátia estava radiante, usando um vestido rosa claro e carregando uma caixa de bombons como presente. A ironia da situação, ela trazendo doces depois de ter me dado um animal morto, não passou despercebida. "Rosalina?" Ela disse com um sorriso que parecia genuinamente caloroso. "Que bom que decidiu superar aquele mal-entendido bobo. Família é família, não é mesmo?" Retribuí o sorriso com igual falsidade. "Claro, Kátia. O importante é que estamos todos aqui, reunidos novamente como uma família verdadeira." Eduardo abraçou-me carinhosamente e Gabriel veio correndo me cumprimentar. Por alguns minutos, fingimos que éramos uma família normal, conversando sobre amenidades enquanto eu finalizava os últimos detalhes do almoço. Às 12h30 em ponto, Clarice tocou a campainha. Quando abri a porta, pude ver a confusão imediata em seus olhos. Ela claramente não esperava encontrar um ambiente familiar íntimo em vez de uma reunião beneficente com múltiplos participantes. "Clarice, que alegria você ter vindo." Eu disse alto o suficiente para que todos na sala ouvissem. "Esta é minha família, meu filho Eduardo, minha nora Kátia e meu netinho Gabriel. E esta é nossa querida vizinha Clarice, esposa do Ronaldo Mesquita." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi Kátia empalidecer instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. Eduardo olhou confuso, sem entender por que o nome Ronaldo Mesquita havia provocado uma reação tão forte na esposa. Clarice, ainda sem compreender completamente a situação, cumprimentou todos educadamente. Kátia conseguiu murmurar um "muito prazer", quase inaudível, evitando contato visual direto. Conduzimos todos para a mesa de jantar, onde havia caprichado na decoração. A tensão era palpável, especialmente emanando de Kátia, que continuava visivelmente nervosa e desconfortável. Durante os primeiros 15 minutos de refeição, mantive uma conversa aparentemente casual, perguntando a Clarice sobre o trabalho no banco, elogiando Eduardo pelo sucesso profissional e até mesmo fazendo comentários positivos sobre como Gabriel estava crescendo bonito e inteligente. Kátia mal tocou na comida, claramente agoniada, mas sem poder demonstrar abertamente sua ansiedade. Eduardo notou o comportamento estranho da esposa, mas atribuiu a nervosismo natural decorrente do processo de reconciliação familiar. Quando todos terminaram o prato principal, levantei-me calmamente e anunciei: "Antes da sobremesa, gostaria de fazer uma pequena apresentação especial. Tenho um presente para a Kátia que planejei com muito carinho." Fui até a cozinha e retornei carregando uma caixa embrulhada idêntica àquela que havia recebido no meu aniversário. Papel dourado, laço prateado. Exatamente o mesmo tamanho e formato. A semelhança era tão perfeita que até Eduardo reconheceu imediatamente. "Kátia, querida", eu disse com voz doce como mel. "Chegou minha vez de retribuir sua generosidade. Escolhi este presente pensando especificamente em você, considerando seus interesses e atividades recentes." Coloquei a caixa diretamente na frente dela. Kátia olhou para o embrulho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Suas mãos tremiam visivelmente e gotas de suor começaram a aparecer na sua testa. "Pode abrir", incentivei com entusiasmo teatral. "Tenho certeza de que vai adorar." Com movimentos hesitantes, Kátia começou a desfazer o laço prateado. Eduardo e Gabriel observavam com curiosidade, enquanto Clarice mantinha um sorriso educado sem suspeitar de nada. Jandira estava visivelmente contendo o riso, antecipando o espetáculo que estava por vir. Quando Kátia levantou a tampa da caixa, encontrou todas as fotografias organizadas cronologicamente, junto com a carta explicativa. A primeira foto mostrava ela entrando no prédio de Ronaldo usando a chave própria. A segunda capturava o momento em que eles se beijavam na calçada. A terceira documentava sua coleta de animais mortos no quintal. O rosto de Kátia passou por uma sequência rápida de expressões: choque, terror, desespero e, finalmente, uma raiva impotente. Eduardo se inclinou para ver o conteúdo da caixa e sua expressão mudou instantaneamente de curiosidade para incredulidade total. Clarice, percebendo que algo estava acontecendo, também olhou para as fotografias. Quando reconheceu o marido nas imagens,
soltou um grito abafado e levou as mãos à boca. Eduardo, eu disse com voz calma, mas carregada de emoção contida. Essas fotografias documentam as atividades da sua esposa nas terças e quintas de manhã pelos últimos 2 meses. Descobri que ela não estava indo ao salão de beleza, como sempre alegou. Eduardo pegou as fotos com mãos trêmulas, examinando cada uma detalhadamente. Gabriel, percebendo a tensão crescente, começou a ficar inquieto e assustado. Kátia, Eduardo disse com voz rouca. O que é isso? Quem é esse homem? Antes que ela pudesse responder, Clarice explodiu. Esse homem é meu marido, Ronaldo Mesquita. Vocês estão dizendo que... A realização atingiu Clarice como um tapa. Ela se levantou bruscamente da cadeira, derrubando o copo de vinho no processo. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca como sangue numa bandagem. Sua ordinária! Clarice gritou para Kátia. Você está dormindo com meu marido! Há quanto tempo isso está acontecendo? Kátia tentou negar, balbuciando desculpas incoerentes e alegando que as fotos eram montagens ou mal-entendidos. Mas as evidências eram irrefutáveis demais, e sua própria reação de pânico denunciava a culpa. Eduardo continuava olhando as fotografias, sua expressão evoluindo de choque para uma fúria fria que eu nunca havia presenciado antes. Quando chegou na imagem de Kátia coletando animais mortos, ele finalmente compreendeu a extensão completa da traição. Você planejou humilhar minha mãe usando o lixo que pegou na casa do seu amante? Ele perguntou com uma voz baixa e perigosa. Você destruiu nossa família por causa de um caso extraconjugal? Naquele momento, Kátia finalmente abandonou todas as tentativas de negação e revelou sua verdadeira natureza. Sim, Eduardo. Sim, estou com o Ronaldo há 8 meses. E sim, peguei aquele gambá podre no quintal dele especificamente para dar para sua mãe nojenta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gabriel começou a chorar, claramente traumatizado por presenciar a desintegração completa da família. Clarice estava hiperventilando, apoiada na parede para não desmaiar. Eduardo parecia estar processando as informações em câmera lenta. E você sabe por quê? Kátia continuou em fúria autodestrutiva. Porque sua mãe é um estorvo, um empecilho na nossa vida. Eu queria que ela sumisse da nossa existência para que eu pudesse viver em paz. Foi então que Eduardo explodiu. Cale a boca! Ele gritou com uma intensidade que fez todos na sala estremeceram. Como você ousa falar assim da minha mãe? Como você teve coragem de humilhá-la daquela forma? Kátia recuou instintivamente, claramente assustada com a reação violenta que havia provocado. Eduardo se levantou da cadeira, tremendo de raiva, e apontou para a porta. Saia da minha casa! Saia agora mesmo! Nosso casamento acabou neste exato momento. Clarice, que havia se recomposto parcialmente, se aproximou de Kátia com ameaça explícita. E se você se aproximar do meu marido novamente, eu garanto que vai se arrepender pelo resto da vida. Kátia tentou uma última cartada desesperada, apelando para Eduardo com lágrimas falsas e promessas de mudança. Mas o estrago estava feito completamente. Eduardo não demonstrava nenhum fragmento de compaixão ou disposição para perdão. Em menos de 10 minutos, Kátia havia recolhido seus pertences pessoais e saído da casa definitivamente. Clarice partiu logo em seguida, prometendo que teria uma conversa muito séria com Ronaldo naquele mesmo dia. Quando finalmente ficamos sozinhos, eu, Eduardo, Gabriel e Jandira, um silêncio reflexivo tomou conta da sala. Eduardo veio até mim e me abraçou com uma força que não demonstrava há anos. Mãe, ele disse com voz embargada, me perdoa por ter sido tão cego. Me perdoa por ter deixado ela te tratar daquela forma. Você não merecia nada disso. Naquele abraço, senti que finalmente havia recuperado meu filho. A vingança havia sido executada perfeitamente, mas mais importante que isso, a verdade havia sido revelada e a justiça havia sido feita. E assim, meus queridos telespectadores do canal Vovó Lembrou, foi como uma mulher de 72 anos conseguiu dar a volta por cima numa situação que parecia impossível de ser revertida. Quando comecei a contar essa história, muitos de vocês provavelmente pensaram que eu era apenas mais uma senhora idosa reclamando de problemas familiares.
Mas espero que agora compreendam que essa narrativa é muito mais profunda do que aparentava inicialmente. Vamos relembrar juntos toda essa jornada incrível que mudou completamente o rumo da minha existência. Tudo começou no meu aniversário de 70 anos, uma data que deveria ser especial e memorável pelos motivos certos. Eu estava tão esperançosa naquele dia, acreditando genuinamente que meu filho Eduardo havia finalmente enxergado como nossa relação estava se deteriorando por culpa da influência negativa de Kátia. Durante anos, convivi com a hostilidade crescente da minha nora, sempre engolindo o orgulho e tentando manter a paz familiar. Aceitava as indiretas maldosas, os comentários depreciativos sobre minha idade e aparência, a forma como ela sistematicamente me afastava do meu próprio filho e neto. Pensei que com o tempo ela amadureceria e me aceitaria como parte da família. Como eu estava enganada sobre a verdadeira natureza daquela mulher. O presente do gambá morto no meu aniversário não foi simplesmente um ato de crueldade impulsiva. Foi o resultado de um planejamento meticuloso, uma humilhação cuidadosamente orquestrada para me destruir emocionalmente e consolidar sua dominação sobre Eduardo. Quando abri aquela caixa elegante e me deparei com um animal putrefato infestado de larvas, senti que meu mundo havia desabado completamente. A humilhação pública, as palavras venenosas de Kátia chamando-me de fedida e porca, descobrir que meu próprio filho havia tecido comentários negativos sobre mim nas conversas íntimas com a esposa. Tudo isso me deixou arrasada de uma forma que vocês não podem imaginar. Durante dias após aquele episódio terrível, questionei minha própria sanidade e dignidade. Será que ela estava certa? Será que eu realmente era uma pessoa problemática que causava constrangimento para a família? Será que minha presença era mesmo indesejada e incômoda? Esses pensamentos autodestrutivos quase me levaram à depressão total. Foi graças à intervenção da minha querida amiga Jandira que consegui sair daquele buraco emocional. Ela me fez enxergar que eu estava sendo vítima de manipulação psicológica sistemática, que Kátia havia construído uma campanha deliberada para me desmoralizar e afastar de Eduardo. A decisão de investigar as atividades suspeitas de Kátia foi um ponto de virada fundamental na minha vida. Nunca havia imaginado que seria capaz de conduzir uma operação de vigilância, seguir alguém pelas ruas, documentar evidências de traição conjugal. Mas a necessidade de descobrir a verdade me deu coragem e determinação que não sabia possuir. Descobrir que Kátia mantinha um relacionamento extraconjugal com Ronaldo Mesquita foi chocante, mas não completamente surpreendente. Mulheres que tratam as sogras com tamanha crueldade geralmente têm outros esqueletos no armário. O que me deixou realmente indignada foi descobrir a extensão do planejamento por trás da minha humilhação. Quando vi Kátia coletando animais mortos no quintal de Ronaldo, compreendi que o gambá putrefato do meu aniversário havia sido escolhido especificamente para maximizar minha repulsa e constrangimento. Ela não encontrou aquele bicho por acaso. Ela foi buscar deliberadamente o presente mais nojento que conseguiu encontrar. Descobrir que ela estava consultando um advogado especialista em direito de família sem o conhecimento de Eduardo foi a peça final do quebra-cabeça. Kátia não estava apenas traindo meu filho emocionalmente e fisicamente. Ela estava planejando destruí-lo financeiramente através de um divórcio litigioso onde alegaria ser vítima de um casamento problemático. O plano dela era diabólico em sua sofisticação. Primeiro, me afastar completamente de Eduardo, fazendo-o acreditar que eu era fonte de problemas e constrangimentos. Depois, usar essa suposta instabilidade familiar como justificativa para um divórcio, onde ela conseguiria a maior parte possível dos bens conjugais. E durante todo esse processo, manteria Ronaldo como válvula de escape emocional, e possivelmente até como futuro relacionamento após a separação. Mas Kátia cometeu um erro fatal. Ela subestimou completamente a capacidade de reação de uma mulher de 72 anos, determinada a defender sua dignidade e proteger seu filho. Durante décadas trabalhando no atendimento público, aprendi a identificar pessoas manipuladoras e a lidar com situações complexas que exigiam estratégia e paciência. O planejamento da minha vingança
Foi a experiência mais gratificante que tive em anos. Cada detalhe foi pensado cuidadosamente. A escolha do domingo para garantir que todos estivessem presentes, o convite aparentemente inocente para Clarice participar de um almoço beneficente fictício, a preparação de todas as evidências fotográficas, a carta explicativa detalhando toda a cronologia dos eventos. Quando finalmente executei meu plano naquele domingo memorável, senti uma satisfação que não experimentava há muito tempo. Ver o rosto de Kátia quando ela abriu a caixa e encontrou todas as fotografias documentando sua traição foi um momento de justiça pura e cristalina. A explosão que se seguiu superou até minhas expectativas mais otimistas. Ver Clarice confrontando Kátia, presenciar Eduardo finalmente enxergando a verdadeira natureza da mulher com quem se casara, assistir ao desmascaramento completo de todas as mentiras e manipulações, foi como ver a justiça divina sendo feita diante dos meus olhos. Mas o mais importante de toda essa experiência não foi a vingança em si, foi a recuperação da minha autoestima, da minha dignidade e, principalmente, do relacionamento com meu filho e meu neto. Eduardo me pediu perdão com lágrimas nos olhos, reconhecendo que havia sido cego à manipulação que eu estava sofrendo. Gabriel voltou a me tratar com carinho genuíno, sem a frieza que havia desenvolvido sob influência da mãe. Hoje, 8 meses depois desses eventos, posso afirmar que minha vida mudou completamente para melhor. Eduardo se divorciou de Kátia dentro de 3 semanas após a revelação, e ela perdeu praticamente tudo. Não conseguiu a partilha vantajosa que planejava, porque as evidências de adultério trabalharam contra ela no processo legal. Ronaldo também enfrentou consequências severas em casa. Clarice, que era mesmo a mulher trabalhadora e digna que aparentava ser, não perdoou a traição e iniciou seu próprio processo de divórcio. Soube através de Jandira que ele perdeu a casa, teve que pagar pensão para as filhas e acabou se mudando para um apartamento minúsculo no centro da cidade. Eduardo, Gabriel e eu voltamos a ter a relação próxima e carinhosa que sempre caracterizou nossa família. Meu filho me visita pelo menos 3 vezes por semana, às vezes apenas para tomar café e conversar sobre a vida. Gabriel passa os fins de semana comigo regularmente. E voltamos a ter aquela cumplicidade especial entre avó e neto. Mais importante ainda, essa experiência me ensinou lições valiosas sobre minha própria força e capacidade de reação. Durante décadas, aceitei passivamente tratamentos inadequados, sempre tentando manter a paz e evitar conflitos. Descobri que às vezes é necessário lutar pelos nossos direitos e nossa dignidade, mesmo quando isso significa confrontar pessoas que preferíamos amar em paz. Aprendi também que a idade não é impedimento para defender-se de injustiças. Pelo contrário, a experiência de vida, a paciência desenvolvida ao longo dos anos e a liberdade que vem com a maturidade podem ser armas poderosas contra pessoas que pensam que podem nos maltratar impunemente. Esta história me ensinou que devemos sempre confiar em nossos instintos quando algo não está certo. Durante meses, sentia que havia algo errado com o comportamento de Kátia, mas sempre duvidava das minhas próprias percepções. Quando finalmente decidi investigar, descobri que minha intuição estava completamente correta. Quero que vocês entendam que não estou incentivando vingança ou retaliação como primeira opção para resolver conflitos familiares. Tentei durante anos resolver a situação através do diálogo, da compreensão e da paciência. Só parti para medidas mais drásticas quando ficou claro que estava lidando com uma pessoa genuinamente má, que estava causando dano intencional não apenas a mim, mas também ao meu filho. O importante é nunca aceitar humilhação ou desrespeito, independentemente de quem venha e independentemente da nossa idade. Cada pessoa tem direito à dignidade básica, ao tratamento respeitoso e ao amor genuíno da família. Quando esses direitos fundamentais são violados sistematicamente, temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de nos defendermos. Para as senhoras da minha idade que podem estar assistindo este vídeo e passando por situações similares, quero deixar uma mensagem muito clara. Vocês não estão sozinhas. Vocês não são um fardo para suas famílias e vocês definitivamente não merecem tratamento cruel ou desrespeitoso de ninguém.
Para os filhos e filhas que estão assistindo, lembrem-se de que suas mães fizeram sacrifícios imensuráveis para criá-los e educá-los. Não permitam que cônjuges manipuladores destruam essas relações fundamentais. Família verdadeira não exige que vocês escolham entre a mãe e o cônjuge. Família verdadeira encontra formas de conviver harmoniosamente. E para as noras e genros que possam estar assistindo, entendam que respeitar os pais do cônjuge não é opcional em um casamento saudável. Vocês não precisam amar intensamente os sogros, mas precisam tratá-los com dignidade básica e reconhecer a importância que eles têm na vida dos seus parceiros. Esta experiência também me mostrou a importância de ter amigos verdadeiros como Dona Jandira, que estão dispostos a nos apoiar mesmo nas situações mais difíceis. Redes de apoio são fundamentais, especialmente para pessoas idosas que podem estar mais vulneráveis a manipulações familiares. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva ou amargura em relação a Kátia. Sinto pena de uma pessoa que foi capaz de tanta crueldade e manipulação. Ela perdeu uma família que poderia ter sido maravilhosa se ela tivesse escolhido o caminho do respeito e da harmonia. Mais do que isso, ela se revelou uma pessoa de caráter duvidoso, que provavelmente enfrentará problemas similares em futuros relacionamentos. Eduardo está muito melhor sem ela, e Gabriel está crescendo num ambiente mais saudável e honesto. Às vezes, o que parece ser uma tragédia familiar é, na verdade, uma oportunidade de limpeza que permite relacionamentos mais autênticos e positivos. Agora, meus queridos telespectadores, gostaria muito de saber o que vocês acharam desta história. Foi uma jornada longa e intensa, contar todos esses detalhes para vocês, e espero que tenham achado interessante e inspirador. Deu muito trabalho pesquisar, organizar e narrar todos esses eventos. Por isso, peço carinhosamente que demonstrem apoio deixando seus comentários. Comentem suas próprias experiências com familiares difíceis. Contem como vocês lidaram com situações de conflito familiar. Compartilhem conselhos para outras pessoas que possam estar passando por problemas similares. Seus comentários não apenas me dão muito prazer de ler, mas também criam uma comunidade de apoio entre nossos telespectadores. Se vocês gostaram desta história, por favor, deixem seu like neste vídeo. O like é fundamental para que o algoritmo do YouTube mostre nosso conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar dessas experiências de vida. Cada like ajuda nossa comunidade a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir mensagens de empoderamento e superação. Inscrevam-se no canal Vovó Lembrou se ainda não fizeram isso. Tenho muitas outras histórias incríveis para compartilhar com vocês. Experiências de superação, lições de vida, aventuras familiares e muito mais conteúdo que sei que vocês vão adorar. Nosso objetivo é postar conteúdo novo regularmente. Então a inscrição garante que vocês não percam nenhuma novidade. Aproveitem também para assistir nossos outros vídeos. Temos histórias de outros telespectadores, experiências de diferentes faixas etárias e uma variedade de temas que com certeza vão interessar vocês. Quanto mais tempo vocês passam no nosso canal, mais o YouTube entende que nosso conteúdo é valioso e o recomenda para outras pessoas. Agora, gostaria de fazer um pedido especial que é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Produzir conteúdo de qualidade diariamente tem custos significativos: equipamentos de gravação, edição de vídeo, internet de alta velocidade e muito tempo dedicado à pesquisa e preparação de cada história. Para quem tem condições e gostaria de ajudar nosso canal a crescer e trazer mais conteúdo diário, temos a opção Valeu Demais, que é uma forma de doação em dinheiro que nos ajuda imenso com os custos de produção. Qualquer quantia, mesmo pequena, faz diferença enorme no nosso orçamento e nos permite investir mais tempo e recursos em conteúdo de qualidade para vocês. O Valeu Demais não é obrigatório de forma alguma, mas para quem pode colaborar, isso seria uma ajuda fundamental para mantermos nosso trabalho e possivelmente expandir para vídeos ainda mais elaborados no futuro. Cada contribuição é muito valorizada e nos motiva enormemente a continuar compartilhando essas histórias de vida.
Comentem também se vocês gostariam de ver algum tipo específico de conteúdo no nosso canal. Histórias de romance na terceira idade? Experiências profissionais interessantes? Aventuras de viagem? Conflitos familiares resolvidos de forma criativa? Suas sugestões são muito importantes para direcionarmos nosso conteúdo da forma mais interessante possível. Para finalizar, quero agradecer do fundo do coração a cada pessoa que dedicou tempo para assistir esta história completa. Sei que foram muitos minutos de atenção, e o fato de vocês terem acompanhado até aqui significa que realmente se importaram com minha experiência. Espero que esta história inspire vocês a nunca desistirem de lutar pela dignidade e pelo respeito que merecem. Espero que os encoraje a confiar em seus instintos quando algo não está certo. E, principalmente, espero que os lembre de que a idade é apenas um número quando se trata de força interior e capacidade de transformar situações aparentemente impossíveis. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e até nosso próximo encontro aqui no canal Vovó Lembrou, onde sempre teremos histórias incríveis para compartilhar e lições de vida para aprender juntos.